João Capota na Alves. João Capota na Alves. Salve, salve, nação joanense! Eu sou Alexandra da Mata, vocês me conhecem como Jameloa. E eu sou Bia Toledo e vocês me conhecem como Bia do Gogó. E agora eu vou ler um pedacinho de um texto que a gente escreveu sobre o nosso projeto e sobre essa mesa que vai acontecer aqui. O João foi contemplado no primeiro edital de apoio a blocos de carnaval de rua da cidade de São Paulo, com o projeto Barracão do João, Carnaval e Cidadania. Hoje o tema da mesa é Carnaval e a luta antimanicomial. E para conversar com a gente temos Maria Cristina Coelho, terapeuta ocupacional, trabalha no SUS há 11 anos e atualmente trabalha no CAPS Infanto Juvenil, Piração Capela do Socorro. Paulo Medeiros, músico, trabalhador da saúde mental há 10 anos, atualmente participa da equipe de multiprofissionais do CAPS Itaim Bibi e é integrante do Cordão Bibi Tantã. E Renner Busso de Martini, psicólogo, mestre em saúde coletiva e supervisor de equipe do CAPS Infanto Juvenil Nízia da Silveira. Há mais de 3 anos, nós do João estamos empenhados numa parceria com o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, para a promoção do bem-estar dos seus usuários, realizando cortejos e demais atividades com essa população tantas vezes marginalizada. Na medida em que seus usuários se envolvem com as atividades apresentadas, redescobrem a cidade e, por consequência, espaços e vivências que anteriormente lhes tinham sido negados. Resgatam sua humanidade e vão além. Criam arte, a despeito de suas dificuldades. Muito bem-vindos, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse bate-papo hoje. E eu vou começar pedindo para Maria Cristina, nossa querida MC do João, para falar para a gente a pergunta que a gente abre, né, para todos, mas começo com a MC, que é: quem é você e sua relação com o carnaval? Oi, gente, boa tarde. Muito bom estar com vocês, mesmo que assim, né, distante, mas muito bom ver a carinha de vocês. Eu sou Maria Cristina, MC, né, para o pessoal do João, sou terapeuta ocupacional, trabalho, né, acho que um pouquinho do que a Bia falou, né, já trabalho no SUS já tem 11 anos, atualmente estou no CAPS de Piração. Minha relação com o carnaval, nossa, é assim, difícil de descrever. Acho que eu estava pensando um pouquinho disso, e aí minha mãe, meu pai, eles tinham essa paixão pelo carnaval. Minha mãe conta, né, de sempre participar dos bailes de carnaval em Assis, né, que sou do interior de São Paulo. E aí eu crescendo sempre fui muito do carnaval, de participar, de estar junto nos blocos, na rua, enfim. E em 2017 eu fui ver meus amigos da saúde mental tocarem num bloco de carnaval no João Capota na Alves, e aí me encantei, né, pelo João, né, pela energia, por tudo. E aí no fim desse mesmo ano eu, né, entrei para o João como integrante da bateria 420, e estamos aí, firme e forte. Sua linda! Paulo, e você? Quem é o Paulo e a sua relação com o carnaval? Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder disseminar ainda mais, né, um pouco do nosso trabalho. O Paulo é um desbravador, o Paulo é um aventureiro, um curioso que caiu assim de paraquedas na saúde mental, por assim dizer. Eu que sou músico desde muito pequeno, toco profissionalmente desde pequeno também, e pude agregar essa ferramenta da arte, da música, da saúde mental. Há 10 anos eu estou no CAPS Itaim Bibi e aliás, há 10 anos eu estou na saúde mental e há 3 no CAPS Itaim Bibi, onde é um prestígio, está ali no Cordão Bibi Tantã, que tem uma longa data de existência, já são quase 16 anos de história, e
e poder estar ali, podendo fazer esse trabalho de intersecção, né, entre a arte e o cuidado em liberdade, é algo assim que acho que é um renascimento, assim, né? Todos os dias que eu tô ali na ponta, a gente vai falar mais disso, mas é muito importante, assim, para mim também, né? Muito sentido que é construído, assim, coletivamente. E o carnaval, para mim, é muito louco, porque eu nunca fui muito do carnaval até mais ou menos os meus 20 anos de idade, né? Onde, acho que o primeiro contato mais próximo que eu tive foi em São Luís do Paraitinga. Eu fui para o carnaval de lá e consegui encontrar a magia que existe nessa cultura popular maravilhosa e consegui olhar e me debruçar um pouco mais nisso, né? Ainda mais como ator, né? A partir da minha experiência com o Cordão Bibi Tantã. Então, que de fato ampliou ainda mais, né? Essa coexistência minha, enquanto músico, enquanto pessoa, com o carnaval, com essa cultura que a gente tem aí de muito tempo, né? E que a gente só amplifica. Então, obrigado aí por poderem trazer aí a linha e a gente, com a nossa agulha, a gente vai costurando aí esses afetos Seu e lindo! essas linguagens todas. Renner, quem é você e o carnaval na sua vida? Oi, gente. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, tanta gente linda. Eu sou psicólogo de formação, eu estou trabalhando no CAPS EJ aqui em São Paulo, e acho que o que me traz para esse lugar, né, da saúde mental e tal, é a aposta na possibilidade da vida ser mais leve do que fazem a gente querer, do que querem fazer a gente acreditar que é. E eu acho que o carnaval é uma grande materialização disso. Assim, é um lugar onde a gente pode ser o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. É um momento dessa liberdade poder ser vivida e sentida, né, no nosso corpo. Assim. E a minha relação com o carnaval... E é por isso que eu estou na saúde mental. E é por isso que o carnaval faz muito sentido para mim. Né? Eu acho que a minha relação com o carnaval sempre foi de folião mesmo, né? Eu não sou de nenhum bloco assim muito frequente, né? Eu não represento lá nenhuma grande agremiação, mas vou para o carnaval depois que conheci o João, já adulto, né? Depois que conheci o João, acho que muitas coisas mais passaram a fazer sentido por encontrar os amigos, por conhecer essa possibilidade de formar esse grande bloco do amor. Então a minha relação com o carnaval é mais essa, assim. E aí fui até para poder pensar, né, a nossa conversa de hoje, pensando que o carnaval na minha vida teve alguns períodos, assim, né? Eu sou de uma cidade do interior que tinha, eu me lembro, né, quando criança e um pouco adolescente, tinha lá os blocos dentro do clube, e aí uma coisa mais fechada, né, mas me lembro também que tinha 2 momentos, que era no domingo e na terça-feira, que tinham, eu não sei se a gente já chamava de bloco de carnaval, mas era uma junção de pessoas, mais ou menos espontânea, que saía pelas ruas da cidade. E eu acho que era o momento que para mim fazia mais sentido até do que esses outros momentos mais fechados, esses bailes, assim, né, que se chamavam. Então essa é a minha relação, assim, de curtir nesses vários lugares e algumas experiências, assim, mas acho que é isso, a grande possibilidade dessa vida mais leve, assim. Nossa, é uma honra para a gente, na verdade, poder abrir esse diálogo, porque, em primeiro lugar, parabenizar, né, todos os profissionais da saúde, a rede de saúde mental, a rede pública de saúde, que a gente defende fervorosamente o SUS, né, como indivíduos e como coletivo, como o João. E o João, ele começa uma parceria, como tudo que acontece no João, é orgânico, não é premeditado. A parceria começa com integrantes que trabalham na rede de saúde mental, então as discussões acabavam sempre vindo no meio de um ensaio, durante um ensaio, pós-ensaio. E eu, em 2015, tive o privilégio de passar pela saúde mental como oficineira de teatro. E nesse período eu conheci um bloco na Zona Norte, chamado Meu Bloco na Rua. E o João doa, então, o seu antigo carrinho de som, né, que a gente tinha um carrinho de madeira que levava o equipamento de som, a gente doa para o bloco. E a partir disso a gente vai se interessando mais mesmo, né, e se responsabilizando mais nessa parceria. E aí teve o grande momento pra gente, que é onde esse casamento acontece, que foi a convite do Renner,
e de outras pessoas da Zona Norte, o João fez o baile de carnaval da Rede da Saúde Mental da Zona Norte no Vila Nova Cachoeirinha. E isso pra gente foi realmente muito, muito, muito bacana. A gente se divertiu e outra ótica, outro ponto de vista surgiu com isso. Faço essa introdução para poder passar a bola para o Renner e falar um pouco para a gente o que é a reforma psiquiátrica, que nós somos aliados e a gente defende, mas é sempre bom trazer à luz, né, do que é a reforma. E dentro, né, da reforma, como aconteceu a inserção mesmo da arte no contexto da terapia, do projeto terapêutico e do cuidado. Vamos lá, vou tentar construir aqui um pouco uma ideia. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que, com certeza, se a gente for procurar mais a fundo, pesquisar, nós teremos trabalhos muito mais elaborados do que eu acho que eu posso contribuir, assim. Mas eu queria pegar alguns aspectos que, para mim, são importantes. E aí, antes de começar, até quero dizer que tudo que eu vou falar aqui são coisas que a gente pensou a posteriori, assim. Então, como a Alexandra diz, não é que a gente faz o bloco para produzir, quer dizer, até a gente tem uma ética, é claro, né? Mas a gente nunca tem exatamente um controle sobre o que vai acontecer nos encontros, né? Isso é sempre muito espontâneo, inesperado, e vou dizer que nesse caso um encontro super gostosinho, né? Mas a gente nunca tem muita ideia, então as coisas que eu vou dizer aqui são que eu fui pensando depois, né? Olhando para trás e dando significado para o que a gente já viveu. Assim. Para a gente poder pensar, então, do CAPS, eu queria dizer que o CAPS surge para substituir os manicômios. Né? Acho que essa é uma primeira ideia que é importante, mas para pensar essa articulação entre carnaval e saúde mental, eu quero propor que a gente pense o manicômio para além das paredes físicas do hospital. Quero propor que a gente considere um modo de funcionamento, né, que produz jeitos de se relacionar, jeitos de ser. Então, eu estou falando de manicômios mentais, como diz o Peter Paul Pilber, né, se quem quiser depois pode procurar e tal. E ele se refere, então, a uma cultura manicomial, né, que, muito embora se origine e remeta às paredes, o manicômio concreto, tem efeitos e repercussões no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar. E é na luta contra esses tipos de manicômio que se assenta o nosso trabalho cotidiano. Assim. Se a gente entender assim, talvez fique mais fácil a gente pensar o carnaval como uma possibilidade ou como uma ferramenta que se articula com a luta. Mas eu pensei de fazer um corte que nos ajude com algumas pistas. Assim. Então, eu vou pensar um corte temporal, né? Vou falar da década de 40 para cá, e aqui no Brasil. Então, tem um corte temporal e um corte geográfico, vamos dizer assim, ou mais de um lugar e tal. Então, o que eu queria dizer é que eu fiz esse corte, então, e vou me remeter à década de 50, então, no século passado, 1950, mais ou menos, e vou me referir às práticas começadas pela doutora Anísia da Silveira, que, inclusive, dá o nome para o CAPS onde eu trabalho. Ela foi uma psiquiatra alagoana, então, ela foi a única mulher de uma turma de medicina, com mais 157 homens na Faculdade de Medicina da Bahia, de 1926. Se hoje, infeliz e vergonhosamente, a gente sabe a dificuldade que é para uma mulher ocupar alguns lugares na sociedade, se a gente voltar, então, e pensar o que foi para essa mulher em particular poder enfrentar o machismo e se formar nessa faculdade, acho que vai dando uma ideia para a gente do que foi essa história. Eu estou destacando essa característica porque eu acho que talvez seja um primeiro ponto de articulação entre o carnaval e uma lógica antimanicomial, que é a possibilidade de ocupar lugares que muitas vezes podem nos ser negados, né, ou que muitas vezes tentam nos negar. Eu acho que Bom, então é isso. Eu queria fazer, então, um convite para que a gente fique atento a esse aspecto simbólico dessas negativas, que muitas vezes não é necessariamente uma negativa legalista, ou não é só uma daquelas que são explícitas, assim, né? Mas dessas negativas e dessas proibições que são mais sutis. Né? Onde é que pode circular um bloco de carnaval? Como é que se pode vestir para ir para a cidade? Por qual rua ele pode passar? Quem é que pode compor esse bloco? Os usuários de saúde mental podem compor esses blocos? Vamos mesmo levar essa galera, né, esses usuários doidos, para circular livremente pelas ruas? E essa pergunta não se limita só ao período de carnaval, tá, gente? Eu acho que o carnaval, ele atualiza um acontecimento
mas que a gente sustenta que, na verdade, possa acontecer cotidianamente na vida de todos nós, né? Que a gente possa ocupar os lugares que a gente bem entender, né? Sejam eles lugares físicos, geográficos, simbólicos, culturais. Acho que esse é um ponto, é uma característica que eu quero destacar, que a luta antimanicomial não se resume a uma disputa de força que se refere só aos usuários com transtornos mentais, mas que abarca todo mundo, toda aquela galera que historicamente foi colocada nos manicômios. E aí eu estou fazendo um pouco dessa retomada para a gente fazer esse link, tá? Então, quem ia para o manicômio? Os pobres, os doentes, as prostitutas, os andarilhos, os criminosos, os hereges, os homossexuais, as mulheres que brigaram com seus maridos, enfim, todo mundo que era presumido como perigoso e perturbador da ordem social, e que foi colocado à margem, excluído da sociedade. Então, com todo o risco de minimizar a história da doutora Nise, eu quero destacar a formação dela naquele contexto como um ponto para ilustrar, que conecta o carnaval e a atenção psicossocial, que é como ocuparmos esses lugares que inicialmente não nos são permitidos. Acho que esse é um aspecto que eu acho que faz é isso, né, que eu queria trazer para ajudar a gente a pensar essa articulação. Então, nesse sentido, eu acho que os blocos de carnaval como João talvez sejam uma expressão máxima, né, ou uma possibilidade, um exemplo, né, dessa expressão máxima, dessa possibilidade de pertencimento. Né? Isso porque eu acho que acontece de forma espontânea, né, mais ou menos espontânea, semi-organizada, não sei se a gente pode usar essa palavra. A gente também não sabe, a gente descobre junto. Mas é isso, né? Me parece algo um tanto espontâneo, aberto para todo mundo que quiser participar, né? Embora seja efêmero, rapidinho, né? 4 dias só, poxa vida, né? Tem tantos dias no ano, né? Só dura 4 anos o carnaval. Eu acho que participar desses blocos talvez nos ajude a ensaiar, sabe? A experimentar o que é ser aquilo que muitas vezes, durante o ano, a gente não consegue ser, né? Eu acho que pode ser isso, e eu estou falando isso no lugar do folião, né? Acho que enquanto folião a gente pode ir lá e experimentar, ocupar um lugar, um jeito de estar, de se relacionar, de se afetar, que na maior parte do resto do ano nem sempre rola. Mas eu acho também que se a gente inverter a perspectiva, talvez a gente possa dizer que a existência dos blocos, e particularmente do João, vou dizer aqui, ela dá uma oportunidade de que algumas pessoas vivam experiências em lugares que no resto do ano não é permitido, né? Em geral, né? Seja pelos manicômios, seja pela sociedade, ou pelos manicômios que estão dentro de cada um de nós mesmo, gente, porque nós todos temos, né, traços e pedaços que às vezes são meio manicomiais. A gente precisa olhar para isso e falar isso também. E aí eu vou retomar, então, essa experiência que a Lê comentou, né, no começo da nossa conversa, que acho que foi em 2017, eu não tenho muito preciso isso na minha memória. Depois, também não lembro, mas acho que foi ou 2016 ou acho que foi 2017. 16, 17, que a gente fez esse rolê, né, no Serviço da Cultura, lá da Zona Norte, e era uma parceria de alguns serviços de saúde com o João e com esse equipamento da cultura. Eu acho que a presença do bloco naquele lugar, naquele dia, naquela organização, deu uma possibilidade que muitos de nós, né, muitos usuários dos serviços, a comunidade em geral, para que a gente pudesse experimentar o que é viver essa junção de pessoas e essa circulação de afeto que muitas vezes são podada. Posso dizer tranquilamente para vocês que algumas pessoas que estiveram naquele evento nunca tinham vivido essa possibilidade. Algumas porque desconheciam, outras por opção, e ainda outras porque são corpos, é um tipo de corpo, e aí estou falando bem da cultura manicomial para poder fazer a oposição, né, do que a gente pôde criar ali, que são alguns corpos que não estão autorizados a ir para esse tipo de rolê, né, que não estão autorizados a fazer certos tipos de festa e de potência de encontro e de viver isso, né? Então, eu acho de viver esse cortejo e tal. Então, eu quero dizer que, entre muitas leituras e críticas que a gente possa fazer, se a gente olhar para essa experiência como uma possibilidade de inaugurar o pertencimento a alguns lugares, igual a doutora Nise fez, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Outro ponto, gente, desculpa, eu não sei se eu posso ir direto, se alguém quer falar, Cris, Paulo, me ajudem aí. Olha, na verdade, eu acho que estamos todos agradados com a sua fala, Renner. Então, eu vou seguindo e a gente vai falando, tá?
São só mais 27 pontos, mentira. Ah, louca! Então, acho que uma outra coisa que eu acho que assemelha, né, a atenção psicossocial com os blocos de carnaval é a possibilidade de suspender, ainda que momentaneamente, a divisão social entre as pessoas. Assim. Eu acho, né, uma sensação assim, que a fronteira das classes fica mais porosa, né, e dá a possibilidade de uma vivência mais coletiva, parece que mais horizontalizada. Assim. E é nisso que a gente precisa, inclusive, diferenciar, né, quando a gente fala isso, acho que a gente precisa diferenciar as grandes escolas de o carnaval, né? Não existe o carnaval, existem alguns carnavais, ou muitos carnavais. Né? Então, acho que a gente precisa pensar o que seria o carnaval das grandes escolas, né? Que tem hierarquia, competitividade, né? E, por um outro lado, os blocos de carnaval, né? Que se configuram muito mais na base da solidariedade e da horizontalidade. Esses valores da solidariedade, da horizontalidade, são pedras fundamentais do nosso trabalho na atenção psicossocial. Então, eu acho que esse é outro aspecto que a gente encontra e se potencializa mutuamente, né? Tanto o carnaval pode potencializar as nossas práticas, como talvez a gente possa contribuir, né, dos nossos lugares com esses olhares também. E é isso, né? A nossa prática, nem sempre a gente consegue, mas a gente se pretende sempre deshierarquizado entre os profissionais e também dos profissionais com os usuários e familiares. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo tem o mesmo poder contratual, não é isso. A gente sabe que tem as diferenças, né? Mas a gente tenta alguns dispositivos para tensionar para que essas relações sejam mais iguais, um pouco mais iguais entre aqueles que estão envolvidos. Eu destaco que, né, queria destacar que o que eu penso é uma momentânea, é uma suspensão momentânea dessa divisão, porque o que a gente tem visto, na verdade, é que tem um certo cerceamento dessas formas de ocupar as ruas com os blocos e com a loucura e com tudo que eles representam. Então, me parece uma experiência que deixa marcas que eu não sei se a gente vai conseguir medir, né? Eu não sei se a gente consegue saber o efeito que produziu naquele menino, naquela família, naquela tia que abriu a janela e viu um bando de doido misturado com um bando de profissional e não sabe quem é profissional, quem é doido, quem é da comunidade. Não sei se a gente consegue muito medir isso, mas eu acho que a gente tem efeitos potentes, que também já sofrem os efeitos de controle, né? A mudança dos lugares por onde os blocos podem ou não podem circular, né? É uma reação, e eu acho que talvez isso nos indique ou sinalize alguma coisa que teve um efeito. Porque se não tivesse efeito, se tivesse sido inócuo, nada tinha mudado, né? Mas quando a gente percebe que está incomodando, que está provocando alguma coisa ali, eu acho que isso sinaliza para a gente que a gente está conseguindo fazer uma inclusão bacana. Mas acho que isso até da nossa parte, né, enquanto coletivo carnavalesco, a nossa busca dessa democratização, de usar os espaços públicos, de se responsabilizar pela cidade, né, de você olhar o outro com mais empatia através da utilização e do usufruto dos espaços. Quando a gente entra, então, em contato com o universo da saúde mental, né, através dos amigos, dos foliões e dessas parcerias, você vê que não tem distância nenhuma, né? Isso, É muito próximo, as vivências são muito próximas, né? Quando o Renner fala dessa espontaneidade, é isso. O João surge do espontâneo, enfrenta sempre inúmeros desafios para poder se colocar, como é o Carnaval de Rua de São Paulo e do Brasil inteiro, né? E acho que já vou aproveitar essa fala para convidar as pessoas. Me corrijam se eu estiver errada, mas 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Em geral, aqui em São Paulo tem um encontro lindo no vão do MASP. É uma semana inteira de atividades, é um mês inteiro de atividades. Vão atrás, vão buscar, se inteirar, o que acontece. Vão lá para Paulista, para mim é o dia que já está na agenda sempre, 18 de maio. Dá uma passada lá na Paulista e ver o quanto tudo isso nos pertence. Isso aí não está apartado, né? E quando eu falo isso aí, saúde e cuidado. Né? Em termos gerais é isso. Eu acho que eu vou aproveitar, já que eu te interrompi, e eu vou perguntar para o Paulo qual a importância, né, sendo músico, integrante do Cordão Bebê Tantã, a importância do carnaval pelo ponto de vista mesmo como uma ferramenta terapêutica. Acho que o Renner já nos deu uma situada aí para a gente poder focar então nesse recorte, nessa tua experiência, Paulo.
Bom, legal. Eu acho que o Renner ele deu uma introdução assim que possibilita eu poder pegar alguns pontos e fazer essa costura, né? Eu acho que a gente tem que pensar de fato nesses manicômios que nos habitam de algum jeito. Acho que esse é o principal ponto, porque não basta só ter o muro ou não, né? Acho que o carnaval como ferramenta, né, de cuidado possibilita a gente ocupar a cidade. Primeiro ponto, acho que a gente sai, seja do CAP, seja da nossa casa, seja da casa figurada, né, da nossa casa, mas também do lar. Acho que isso é uma verdade, assim, e propicia esse encontro, essa aproximação com o outro. Sobretudo porque a gente, de novo, né, acho que a única coisa que é ensaiada, e mesmo que a gente ensaie o ano inteiro, pelo menos lá no Cordão do Butantã, a gente é um ano de preparação, e é muito potente você ver que isso é um movimento que se alimenta a cada semana, esperando a apresentação do carnaval. No nosso caso, é um dia apenas, né? Mas mesmo as músicas que são ensaiadas acabam saindo de um jeito muito espontâneo. O restante, o encontro, desde a chegada, o lanche, a conversa, olho no olho, né? Um pequeno passeio, de repente, pelo território, antes de poder, de fato, ali tocar, se apresentar juntos, isso por si só já é estar vivo, né? Eu acho que essa contemplação, a arte enquanto figura de expressão, né, possibilita a gente lidar com o espontâneo que habita no outro, né? Eu acho que e estar junto no território é maravilhoso, ocupando essa cidade e, sobretudo, trabalhando uma palavrinha que eu acho mágica, assim, maravilhosa, entendendo que São Paulo tem muitos universos, né? Acho que no começo eu falo que a minha aproximação com o carnaval se deu um pouco tardiamente, né? Porque o que também é tarde ou cedo, enfim, mas porque eu vivia num contexto outro, eu morava num bairro da periferia da Zona Leste, eu não tinha contato, o único contato que eu tinha com o carnaval era pela televisão, e aquilo não contemplava, assim, não me atraía, enfim. E quando eu pude, né, sair daquela zona, da Zona Leste e tudo mais, e poder, enfim, desbravar outros espaços, fazer outros contatos, acho que a coisa abre, né? E o carnaval é essa aglutinação, né? Essa mistura, esse encontro com o outro que possibilita a gente vivenciar isso de uma outra forma. E estou dizendo tudo isso, né, dessa questão de ter muitos mundos dentro de São Paulo, porque essa palavra-chave é o pertencimento, né? Eu acho que a gente vive uma eterna busca pelo pertencimento, né? A gente existe a partir do encontro com o outro, né? É no outro que a gente sente a nossa a falta que nos habita. Enfim, dá para a gente filosofar bastante aqui, mas o grande lance é que quebra essa barreira, seja a física do muro ou essa imposta, né, das regras, dessa talvez política de mais moral das relações, a gente não poder, né, cantar, gritar e tocar o que a gente quer, né? Acho que isso por si só já dialoga muito com a reforma psiquiátrica, né? A gente poder estar na rua ali do jeito que a gente é, gritar quem a gente é, a partir das músicas que a gente compõe, do universo que nos habita, e poder, principalmente, acho que não só romper essa barreira física, mas poder romper essa barreira mais... essa outra barreira que está aí nas relações, né, com a cidade. Sobretudo pensando que, atualmente, eu estou num território, né, um território que é de uma zona rica da cidade, né? Tanto que a gente sempre opta por espaços que têm uma circulação maior de pessoas. Por exemplo, o Largo da Batata, que é um espaço fisicamente interessante nesse aspecto e que possibilita pessoas comuns, vou chamar de comuns no sentido de que estão ali transitando na sua correria, no seu corre mental ali e tal, tá saindo do metrô, tá indo para casa, tá indo para o trabalho e vê aquilo e diz, pô, que negócio bonito, que arrepio que dá, que de fato é isso. Se a gente for falar de exemplos de coisas que rolaram nisso tudo, né, até aqui, até a nossa caminhada que continua, felizmente, e se amplifica, cara, é tanta coisa linda, é tanta história, é tanta vida que pulsa, é tanta lágrima no olho, assim, que a gente se afirma a partir dessa relação que é construída,
né? Seja com usuário ou profissional, né? Como acho que foi a Lei que falou, o Renner não me lembro, mas não sabe se foi o Renner que falou, sabe se é usuário, se é profissional, e para a gente pouco importa, né? Acho que então essa aliança aí, vou chamar assim, que o Carnaval propicia aí como ferramenta no nosso trabalho de cuidado e liberdade. Mas mesmo a gente, né, no João, quando a gente parte de um primeiro convite, que foi fazer o baile de carnaval, né, junto com o pessoal lá do CAPES Casa Verde, o pessoal da Zona Norte, e ver que uma das últimas vezes que a gente participou, né, foi justamente tocando junto com vocês no Largo da Batata depois. A gente chegou no momento e falou, cara, olha a evolução disso pra gente, enquanto bloco mesmo. Entre ser convidado para fazer uma festa e daqui a pouco você chega lá e diz, caralho, precisamos ensaiar mais, né? Porque olha, essa galera tá arrebentando muito. Então não é mais fazer para, né? É fazer junto. É fazer exato, é junto. E isso traz pra gente uma outra forma de diálogo. Eu tô falando isso até para pedir pra MC me ajudar, que tá dentro do contexto do João, e dentro dessa organicidade com que as coisas acontecem no João, muitas vezes quando a gente conversa, nem parece que é uma pauta, né, que a gente está trazendo. Simplesmente a gente vê que o assunto vem e que a gente tem uma mesma demanda, né, de desejos. E eu acho que dentro do diálogo que a gente foi estabelecendo no João, principalmente por quem somos e como a gente se formou, a gente trabalha essa questão da empatia. E aí, quando vem o cruzamento, né, de profissionais e amigos que trabalham na saúde mental e que trazem um outro universo pra gente, outras referências, eu vejo dentro do nosso coletivo uma ampliação mesmo na discussão, na responsabilidade e na consciência. Então, pegando esse gancho, MC, como você vê, então, dentro, né, desse cruzamento do carnaval, das ferramentas terapêuticas, do cuidado aberto, né? Acho que a frase que mais me encantou que eu ouvi um dia lá no 18 de maio, no vão do MASP, é lugar de loucura é na rua. Né? E nós do João sabemos exatamente isso, lugar de loucura, entendeu? De vida, de pulsação é na rua. Então, como você pode colocar para a gente essa reflexão desse cruzamento, né? O quanto a gente consegue fomentar as inter-relações e o exercício da empatia? Acho que eu fui pensando, né, no que eu ia falar e acho que os meninos, né, contribuíram muito assim com o que eu já tinha pensado, né? Fiquei aqui pensando, escrevi um monte de coisa para me organizar, assim, que eu morro de vergonha, gente, de falar assim. Mas, bonitinha! Sua linda! Fui pensando muito a partir das minhas vivências, né? Enquanto terapeuta ocupacional, né? Nesse CAPES, que eu tô já há 7 anos, e é um CAPES, né? Que fica lá no extremo da Zona Sul, né? Acho que se a gente vai pensar em inclusão social, se a gente vai falar, né, dessas inter-relações pessoais, né, da relação com a sociedade e tal, aí fiquei muito pensando no lugar que o CAPES, né, lugar que o CAPES está, esse território, né, onde né, então o CAPES IJ Piração, Capela do Socorro, né, ele fica no extremo sul da cidade, né, então, assim, mais ou menos uns 30 quilômetros da região central daqui da cidade, né. Então, assim, um território, né, a gente existe há 10 anos lá, em 8 desses anos a gente era a única referência, né, o único CAPES infanto-juvenil para o território, né, um território de mais ou menos uns 700 mil habitantes, né, um território com, né, muita vulnerabilidade, né, acho que com escassez, né, de diversos, né, falta de acesso a políticas públicas básicas, assim, né, tipo saneamento, educação, saúde, né, violência, um território muito violento, né, então acho que para além da gente estar nesse território, a gente ainda atende um público, né, que além de morar lá e enfrentar todas essas dificuldades, ainda são crianças e adolescentes que têm um sofrimento psíquico grave e persistente, né? Então, o que é isso, né? E qualquer coisa aí que cause, né? Pode ser muita coisa, né? Mas, enfim, qualquer coisa aí que cause um prejuízo tremendo aí no dia a dia dessas crianças e desses adolescentes, né? Acho importante localizar um pouco, né? Para a gente poder pensar em inclusão social, tal, de quem a gente está falando. Mas aí eu fiquei pensando,
no carnaval, né? Na relação do CAPS e do carnaval. E aí montei na minha cabeça uma linha do tempo de todos os carnavais, desde que eu cheguei lá até hoje, né? E aí foi muito louco, porque o primeiro carnaval a gente fez, tipo, num sábado, né? A gente abriu a unidade num sábado, à tarde, assim, era um dia lindo, ensolarado, tal. E a gente divide, não sei quem conhece o CAPS, né? Mas a gente divide o terreno como UBS, né? Então, quando você entra, você vê, né, no dia a dia, normalmente os carros ocupam toda a entrada, assim, né? Lá, você entra o CAPS, aí tem um monte de carro estacionado lá dentro. E aí, nesse sábado, não tinha carro, então a gente ocupou todo aquele espaço com cor e pôs os puffs coloridos, e aí era música, fantasia, né? Os usuários, foi muito bonito, né? E acho que a partir daí a gente foi. O legal é que nos outros carnavais a gente foi algo que o Paulo, né, que era o nosso ex-gestor, sempre falava, né, da importância da gente estar no território, da gente estar na rua, estar fora do CAPS e não dentro, né? E é algo, né, uma das coisas que a gente foi levando, uma das bandeiras aí que a gente sempre tem, né, do cuidado em liberdade e tal. E aí a gente foi ganhando as ruas, né? Então, cada carnaval que passava, a gente estava, né, dando volta no quarteirão na rua com panela, batendo as panelas com a criançada, né, e cantando, né, junto com eles. E aí depois fomos ocupando aos poucos os espaços desse território junto com a molecada, né? Então, era na praça ali perto, era... Transformar esse confinamento também, né? Exato. E aí era na praça, daí os últimos... no centro cultural lá do Grajaú, no Palhaço Carequinha, no calçadão ali na frente, né? Nos nossos 3 últimos carnavais, né? O João passou, né, a participar também, né? Então era uma coisa linda de ver, né? Acho que a gente foi ganhando mais parcerias, né? Porque naquele primeiro carnaval lá, que a gente estava no sábado, só a gente lá dentro do CAPS, era só a gente, né? E aí hoje somos uma rede, né? Que a partir de um carnaval que a gente faz, a gente forma uma rede que chama Sustentação, lá na Sul, né? E aí com a galera, tanto de Parelheiros quanto de Capela, e aí todos os serviços, né, de saúde, aí o pessoal do SECO, todo mundo compõe junto, e daí a gente pensa sempre junto esses encontros, né? Mas acho que sim, é muito justo dizer, né, que o carnaval é sim uma ferramenta de inclusão social, né? Mas acho que não é só isso. Né, o carnaval ele é muito mais, né, que inclusão social, né? Pensando nos usuários que a gente atende, acho que na gente também, né? Mas principalmente nesses usuários, né? Acho que o carnaval é um momento, né? Acho que de empoderamento, né? E de resistência, né? Porque acho que esse usuário se vê podendo ocupar um outro lugar, né? Que acho que é isso, né? Que o Renner diz e que o Paulo também fala, né? Podendo existir de uma outra maneira, do jeito dele, né? Do jeito que for, né? Só aceito, né? Só aceito aqui, né? E acho que de não aceitar mais esse lugar de exclusão, né? Que essa sociedade insiste em tentar me colocar e teima em me pôr aqui, mas agora não, né? E eu fico pensando muito isso, né? Que acho que é muito mais que inclusão social, o carnaval, né? Sem dúvida, né? Eu acho que uma das coisas que a gente também sempre comentou o quanto as pessoas do João, mesmo que não trabalham com saúde mental, ficam perguntando quando é que a gente vai tocar com o pessoal do CAPS, quando vão acontecer os eventos. Ou mesmo quando a gente está no evento, que a gente chega e a gente começa a trocar ideia e conversar com todo mundo e ter essa sensação que eu não estou procurando o gestor de algum lugar, eu não estou procurando o profissional X para me orientar. Não, daqui a pouco quem está me indicando onde é que é o banheiro, onde eu posso botar minha fantasia, onde eu posso trocar de roupa, é uma pessoa que é usuária do sistema de saúde e que está super por dentro de tudo, né? Completamente isso, empoderada do seu espaço, entendeu? Louca pra sucronear tudo. Exato, pra que eu vou procurar outra pessoa, né? Se eu tenho o especialista aqui na minha frente, entendeu? Me dando o mapa da mina, né? E eu tenho lembranças muito bonitas de coisas que a gente viveu com o João, né? Junto com essa experiência com vocês. Acho que lá na Capela do Socorro, né? Até no dia que a gente estava conversando, eu lembrei dessa história que me tocou muito. Era um sol de rachar, então a festa estava também regada a muita mangueirada de água gelada em todo mundo. E o lanche, a música. E na hora que a gente começou a tocar,
uma moça belíssima dançando, interagindo e cantando. Inclusive foi pro meio da bateria, foi pro meio da gente. Ela estava exuberante na sua manifestação ali, curtindo o carnaval. E quando então fomos pro cortejo na rua, eu e a Bia, a gente estava com o microfone e com o fio, falamos, não, vamos deixar o pessoal tocar na rua, a gente agora vai tomar uma água, né, as duas derretidas do sol. E aí é que eu fiquei sabendo então, né, pela equipe, pelo pessoal, que minutos antes da gente entrar para tocar, estava acontecendo uma crise, estava tendo contorno da equipe, e que no momento então em que ela ouve, né, a batucada começar, que ela ouve o João começando a tocar, ela vai para um outro momento dela mesma ali de interação. E aí quando a gente tá ficando sabendo aí dessa história, conversando e tal, ela veio se despedir, deu um beijo no rosto. E aí eu recebo também a segunda informação, ela não é muito de contato físico, mas acho que toda a situação foi tão bela e espontânea, que eu acho que isso também é uma palavra que a gente não pode cansar de dizer. A espontaneidade, aquilo que é orgânico, realmente você constrói, né, pontes mais fortes. E tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com essa desconstrução. Desconstruir padrões, desconstruir regras de proibição comportamental que não tem o menor fundamento. E construir em cima disso, então, o respeito, e aí vou usar um termo que eu amo, que eu também aprendi com os meus amigos da saúde mental, o respeito às singularidades. Né? Cada pessoa não é um número de RG, cada pessoa não é uma patologia, cada pessoa não é um registro no papel, é uma pessoa. Então, partindo dessa lógica toda, gente, eu acho que eu queria mais agora a gente fazer essa dobradinha e colher especulações e sugestões de vocês, que o João fez tem essa parceria e faz isso de forma orgânica, espontânea e alegre. Mas como que a gente pode trazer mais aliados para a luta? Né? Quais são as ferramentas da gente enquanto cidadão, da gente enquanto folião, né? Carnavalistas? O que a gente pode propor para que a gente consiga fazer com que a sociedade abra os seus olhos e também usufrua disso que é o bem-estar e é o cuidado? E perceba que a saúde mental é uma coisa mais ampla do que se prega por aí, né? Tava rolando antes da gente conversar aqui, né? Acho que o Renner sabe. Tava rolando uma reunião, não sei se o Paulo também sabe. Tava rolando uma reunião da Frente Ampliada, né, de Saúde Mental, se não me engano, acho que é isso. Que formou-se agora às pressas por conta, né, de mais um ataque aí, né, que a saúde mental sofreu recentemente, bem recentemente, né? Foi essa semana, Essa semana. A Associação Brasileira de Psiquiatria lança um documento. Pode falar. Não, desculpa, só para falar assim, o documento tem uma data recente, mas essa construção, ela vem de tempos, né? Pra gente não... Sim. Isso, sim. Acho que, né, estamos sofrendo aí desde, né, 2016 para cá, né, muitos ataques, né, a nossa reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, e daí antes da nossa conversa estava rolando uma reunião, né, da Frente Ampliada, tal, para poder pensar como que a gente vai agir perante esses ataques. E aí o pessoal estava falando em como, justamente isso, né, como que a gente chama mais pessoas, né, para entender e para somar e para lutar junto com a gente, porque isso é muito grave. E a gente precisa, né, meio que furar a nossa bolha, né, que a gente fala, né, que eu acho que tem uma bolha aí, né, das pessoas que trabalham na saúde mental, usuários, tal, e muito como que a gente faz isso, né? E acho que uma das coisas que a gente foi pensando lá era de que a gente precisa de um discurso único, assim, né? Acho que um mote, assim, para poder disparar e que ganhe, né? Acho que os mais espaços, né, tanto a mídia quanto, né, diversos, né, vários grupos aí da sociedade. Visibilidade, né? Trazer a visibilidade, trazer a luz para tudo isso, né? Isso. E vocês, meninos? Quer falar, Renner? Pode ir você primeiro. Não, eu fico pensando muito que, acho que o primeiro ponto, assim, é não esquecer do que a gente já vem fazendo, cara, porque acho que isso é fundamental, sabe? Acho que esse canal que a gente está abrindo aqui agora, né? Acho que isso é mais uma ação
de tantas outras que a gente já tem feito. Acho que é sempre bom a gente lembrar isso, assim, porque é difícil, assim, a gente olha para a história, a gente vai olhando essas marcas que são devastadoras e tudo mais, e a gente esquece, né? Acho que na vida pessoal até, né? Quando a gente tá mais depressão, pá, melancolia lá, eu como bom canceriano, fico ali chorando. E aí, cara, aí, tipo, vou pegando recortes, mano, tal, mas eu esqueço de ações que já são feitas. A gente precisa lembrar disso, acho que e principalmente abrir esse diálogo na micropolítica. Eu acho que o que a gente faz na micropolítica é essencial. Claro que, né, organização, como essa reunião da frente, por exemplo, é fundamental para a gente poder amplificar, de novo, uso esse termo, amplificar a nossa proposta, né, amplificar o nosso propósito, né, de mais cuidado humanizado, de mais olhar para essa subjetividade, de mais encontros saudáveis e espontâneos. Eu acho que isso tem que estar na ponta da lança e dialogar de um jeito macropolítico, mas tem que ter uma costura, na verdade, isso acho que só uma discussão outra, de repente cabe no outro vídeo que o João capota, brincando, mas eu acho que a micropolítica, cara, nosso trampo do dia a dia é fundamental, e principalmente porque, eu queria só deixar essa coisa que eu tenho pensado muito, assim, a gente tem sofrido alguns retrocessos, não só na saúde, né, acho que a gente fala disso aqui, mas outros também, politicamente falando, nosso Estado está cada vez mais violento, acho que essa politização do medo, né, que é imposto para a gente, nos faz ficar rígidos também. Acho que a resposta natural do nosso corpo, da nossa ação, é rigidez, é também ser intolerante. Acho que esses canais de construção, de diálogo, são essenciais. E aí entra a chave, porque a arte, a música, o carnaval são fundamentais, né? Acho que conseguem elucidar isso para quem está ali, dentro do seu cabresto, no dia a dia, no seu corre mental, de novo, né? Indo para o trampo, e precisando fazer isso. As pessoas não precisam sobreviver, as pessoas estão nesse mesmo lugar que foram postas historicamente. A gente é um país que foi não só colonizado, eu falo que a gente foi explorado, eu acho que tem essa diferença, sabe? A gente continua sendo, né? Então, como que a gente elucida isso? Então, e aí já um pouco fechando a fala, pensando nessa coisa, né, que a MC, vou te chamar assim, viu, também, disse essa coisa de, cara, tem que estar mais no território, assim, o nosso trampo é esse diálogo, é essa frente com quem está ali. Cara, no Itaim Bibi, quem está ali são as pessoas que bicho, são ricos emergentes, estão com esse pensamento de capitalizar tudo, saca? E a gente mostrar as caras é um ato de muita coragem, né? E quanto mais a gente estiver juntos e organizados, é melhor, assim, sustentar isso, né? Então, tá aí a importância do trabalho em rede também, não só da RAPS, que é o que está sendo ameaçado agora, né? É a rede de atenção psicossocial, que inclui os CAPs, NASF, UBS, SECO, né? Toda essa rede de atenção, mas para além disso também, diálogos com equipamentos de ensino, né? Porque a escola também é uma questão, a educação também, a forma como a educação pública existe, né? Ou atua, ela é muito manicomial, né? Sim. São uniformes, regras, horário, cumprimento de tarefas, etc, etc. Então, se a gente também não fazer essa ponte, ocupar também esses espaços, para além de equipamentos culturais e, sobretudo, a rua, né? A gente tem que ocupar as ruas. Eu acho que esse é o caminho, a gente já vem fazendo, mas é um reforço para a gente poder também ter uma serenidade. Eu acho que é um caminho que já está sendo traçado. E, de fato, essas ameaças mexem muito com a gente no cotidiano, né? Cara, trabalhar ali, eu trabalho 40 horas, então eu passo mais tempo no CAPS praticamente do que na minha própria casa, né? Sim. Então, é uma vivência muito intensa. Então, ver isso como ameaça, né? De novo, né? Teve a nota técnica, se eu não me engano, ano passado, né? A nota técnica e tudo mais. O retrocesso também no que diz respeito ao cuidado das pessoas que fazem uso de substância, né? Porque essas pessoas, inclusive, vou até deixar aqui como um ponto de reticência, mas essas pessoas precisam de muito cuidado, porque, para além de tudo, eu acho que há um estigma ainda muito maior para quem faz uso de substância, sobretudo quem está em situação de rua, para quem tem esse recorte
subjetivo de classe, de cor, né? No sentido de a gente ver um cenário como a região da Luz. Não gosto de dar nome como Dão, porque ali não é só um lugar onde se faz uso de crack, né? A gente está falando de lugares onde tem ocupações, onde milhares de pessoas moram ali, às vezes com um banheiro para todo mundo. Isso não dá, entendeu? A gente tem que falar disso, né? Não tem como a gente falar só da saúde. Tem uma intersecção, sim, com educação, com moradia, é tudo isso. Então, a gente tomar essa consciência e poder atuar. E, cara, carnaval, arte, música é a ferramenta para isso, né? Eu até quero voltar depois sobre, né, essa questão ainda que você colocou, essa relação da violência, mas já, né, deixando a bolinha aí, quicando na frente do Renner, para ele trazer, né, mais uma sugestão ou mais um devaneio romântico, né, da gente que gosta de trabalhar com seres humanos e de trocar com seres humanos. Como que a gente faz para trazer mais aliados para essa luta tão linda que é nossa? Uma vez me disseram que a vantagem de ficar por último nessas mesas de conversa é que a gente pode falar como meu colega falou, né? Então é bom tanto aqui reforçar o que a Cris e o Paulo disseram. Eu acho que até antes da pergunta, Lê, você tinha cantado um tanto essa bola já. Eu acho que talvez a gente possa pensar em duas esferas, assim, ou dois caminhos, pelo menos dois. O primeiro que é o macro, né? E aí, né, de novo, reforçar o convite para quem puder e quiser se interessar em acompanhar o que tem aí dos movimentos da luta antimanicomial, basta pôr na internet, no Google. 18 de maio é o grande dia do Brasil, né, de comemoração disso, então sempre tem eventos. Agora, por contexto da pandemia, né, 2020 foi um tanto diferente, não sei como será 21, mas basta procurar. E aí, acho que então esse é um caminho para quem puder e quiser conhecer e tal. E é muito simples, sabe como é que faz para falar que é parte da luta antimanicomial? Basta levantar a mão e falar, eu sou parte da luta antimanicomial. Não tem que se inscrever, não tem anuidade, não tem nada disso. Basta a gente poder se interessar e comprar essa luta como sendo potente para a nossa vida. Acho que esse é um caminho. E tem um caminho, assim, né, um registro. Um outro registro, que é isso, né, que o Paulo foi colocando, que a Cris foi falando também, que é o micro. Né? A gente faz, se a gente entender, né, que o manicômio não é só o hospital, parede, mas que tem a ver com modos de viver, com condenação de certos corpos a viverem fechados dentro de uma caixinha ou dentro de um modelo de relação e de possibilidade de circular, se a gente entender que é isso, também é isso, qualquer coisa que a gente possa fazer para reverter um pouquinho esse negócio no micro ali, naquele pequeno encontro, já é fortalecer isso. Se o carnaval, infelizmente, dura só 4 dias, a gente tem todos os outros para continuar sustentando essa inversão desses lugares mais dominante e dominado. Isso a gente pode fazer na padaria, no salão de beleza, na escola, no equipamento de cultura onde eu frequento, enfim, por todos os lugares onde a gente possa ali minimamente imprimir um pouquinho de diferença nisso, assim. E aí pode ser que a gente consiga mobilizar mais elementos, mais atores, mais instituições, ou que aí não sei se a gente consegue tanto, dependendo do momento histórico que a gente está, mas eu não tenho a menor dúvida que no micro, que ali no singular a gente consegue fazer sim muitas diferenças. Né? Eu acho que, embora a gente sustente, né, que alguns equipamentos eles existam para poder facilitar isso, né, como dispositivos para isso, a existência de um CAPS não garante isso. Né? O que garante, o que facilita é um modo de fazer, é um modo de se relacionar, que não precisa acontecer dentro de uma instituição, dentro de um lugar fechado, mas que se acontece no cotidiano. Acho que esse é um outro registro, né? Então, além dos macro, né, dos grandes movimentos e com tudo que está acontecendo nesse momento, esse outro micro me parece um caminho possível de transformar um pouco essas relações e fortalecer esse grande acontecimento que se materializa mais durante o tempo de carnaval. Justamente por essa ótica que você trouxe, que a gente ficou tão feliz em ser contemplado, né, com o primeiro edital de apoio a blocos de carnaval de rua de São Paulo, porque é um edital que prevê atividades não só no período do carnaval e não é um patrocínio de desfile, né, justamente a trazer para o território democratização do acesso ao carnaval e à cultura popular, porque o carnaval é a maior cultura, né, manifestação da cultura popular brasileira.
de também trabalhar dentro dos territórios, né? Que eu acho que isso também é muito importante, você partir da identidade dos territórios para poder ganhar um macro, né? Que é a cidade, que é o estado, que é o país, e é ser, né? Estar nos espaços. Mas eu quero pegar e voltar no que o Paulo tinha lançado para a gente, que é a questão, sim, do retrocesso, que é a questão das violências que a gente enfrenta. E eu lembro do que aconteceu nesse carnaval com o pessoal justamente da região da Luz, que é do coletivo carnavalesco Blocolândia, que eles estavam com seu cadastro, toda a documentação em dia dentro da política pública, né, para que exista o Carnaval de Rua de São Paulo e os blocos. E ali, um dia antes, se eu não me engano, a polícia, né, a PM, veio com uma negativa em relação à autorização deles, que é um bloco, né, que eu acho que vocês, inclusive, podem falar muito melhor do que eu, que é um bloco que une as pessoas que moram ali, com profissionais que trabalham por ali, que tá dentro da lógica de redução de danos. Então, acho que eu também gostaria que vocês explanassem um pouco o que é redução de danos, porque quando eu entrei em contato com isso, eu trouxe para minha vida, né? Eu acho que minha prima Fernanda, né, que vocês conhecem, que também é da saúde mental, um dia me disse, com todas essas palavras, que qualidade de vida é você viver bem com quem você é e com as suas escolhas, né? Então, trazer esse olhar, sabe? Esse recorte de violência que a gente teve, de cerceamento, né, de proibição de uma manifestação belíssima na Luz, que são com os meninos e, né, e com as pessoas ali do Blocolândia, e o retrocesso que a gente está vivendo, porque é isso, estamos todos vivendo o confinamento. Eu acho que agora não tem quem não sinta na pele o que é estar privado do seu direito de ir e vir. Então, vocês que estão aí há tantos anos, né, e tantos profissionais da saúde, nessa batalha de sustentar a reforma psiquiátrica, de sustentar o empoderamento e o respeito, né, das pessoas com as pessoas e a sociedade em geral, trazer um panorama para a gente, o que é essa luta e qual é o enfrentamento que a gente está vivendo agora dentro do retrocesso. Vocês é que decidem quem começa falando agora, não sei quem quer pegar essa bola aí primeiro. Eu posso disparar aqui, ser mais conciso, tentar, né? Dentro dos devaneios românticos, que eu sou desses também. Mas isso, redução de danos é uma coisa muito ampla, né? Acho que a gente pode começar falando de um termo que eu gosto muito, que é a baixa exigência, né? Quando a gente está no cuidado com alguém que faz algum tipo de substância. Isso inclui, né, na minha visão, pelo menos, de não ter formação em saúde mental, porque eu não sou formado em saúde mental, mas a minha experiência, o meu aprendizado todo é ali na prática, né? Eu sou desses também. Mas, inclusive, das medicações psicotrópicas, né? Por que não? Isso também é um uso nocivo, né? Às vezes, as altas doses de medicação, isso é uma questão, né, que está aí imbuída na lógica manicomial. Então, como que a gente pensa reduzir esses danos coletivamente? Na verdade, junto com quem está ali sendo cuidado, e no meu parênteses aqui, propiciando cuidado também, né? A gente está numa relação horizontal ali que é muito terapêutica para a gente também, que propõe esse cuidado. Mas é pensar junto, né? Caminhos que incluem, inclusive, né? Acho que quebrando um pouco do que as pessoas dizem, que a redução de danos é uma coisa, a abstinência é outra, né? Não há uma oposição, né? Isso não é... trabalham juntos, na verdade, a redução de danos inclui a abstinência, por que não? Se isso for um caminho que o usuário, a pessoa que está ali sendo aberta para cuidado, ela diz que, eu só acho que consigo ser mais funcional e tal, e ficar melhor se eu parar de usar total. Ok, que caminhos temos para isso? Vamos pensar? Vamos. Mas é sobretudo esse lugar da baixa exigência, não exigir que o outro possa cumprir, hoje eu não fiz uso, parabéns. A questão não é essa, né? Acho que tá para além, é poder olhar para o próprio corpo, subjetividade, história, né? As culpas também que a gente carrega e também sair um pouco desse lugar que, uso de substâncias a gente está falando só das drogas ilícitas, né? A gente tem que partir daí. Não. A cerveja, começando por ela, que é a que mais mata no país, né? Exatamente. Que é o álcool, na verdade, né? Não só a cerveja.
o álcool, o café também, que tem em excesso é um uso nocivo, né? O açúcar, essas medicações também, né? Que é uma indústria não só à parte, mas que eu acho que, assim como o narcotráfico, cara, é o que mais gera receita, assim, né? A gente vive uma sociedade doente justamente para a gente poder gastar o dinheiro que a gente ganhou com remédio, né? Ou com cerveja no final de semana. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, né? Então, como que a gente reduz esses danos no dia a dia, né? Sem essa coisa de, nossa, putz, vou me martirizar porque eu tô usando demais e, tipo, tô falando de mim, né? Não tô falando de quem eu cuido, né? Porque às vezes cai essa coisa da culpa, da gente falar, cara, tô exagerando. De novo, né? O que é exagero, o que é muito, o que é pouco, né? A gente não tem essa medida, não há uma régua, um termômetro que possa mensurar isso, né? Acho que é isso, de novo, subjetividade. E a redução de danos olha para isso. Gente, eu falei espontaneamente, me ajudem a complementar. Eu acho que enquanto você foi falando, eu fui pensando que acho que a redução de danos, acho que o grande, né, acho que não sei diferencial, enfim, mas uma coisa que olha para para a singularidade do sujeito, né? Então, que sujeito é esse? Como que é a vida dele? Né, gente? Que sofrimento é esse? Né? E daí, a partir disso, a gente vai construir junto com ele, né? Acho que ele vai nos dizer, e aí vamos pensando junto o que dá para fazer para que ele, né, para reduzir, né, para que ele não se prejudique tanto, né? Mas que também, olhando para a singularidade, olhando para a vida dessa pessoa, né? Acho que é uma delicadeza, né? Tem essa delicadeza e essa sutileza, né? De olhar para o sujeito que está ali, né? E você, Renner? Eu acho que essa sacada, né, de poder olhar para o cara e de sair primeiro desse lugar moral, do que pode, o que não pode, do quanto devia ter feito, por que eu usei um tanto mais. Então, acho que é isso. Tem uma esse campo do uso de substância, principalmente, e de álcool, tem uma pegada moralista super pesada, assim, né? Eu acho que a grande sacada é a gente poder olhar para isso junto com os caras diretamente, não pelo que os saberes autorizados, científicos, políticos dizem, mas de poder olhar para eles, de olhar para a história da humanidade, que sempre teve relação com um ou outro tipo de substância, e de entender que, assim, bom, ok, esse é o rolê, né? Estamos aqui e as relações estabelecidas entre os sujeitos e as substâncias podem ser diferentes. E acho que uma grande pegada aí para a gente é como que a gente amplia essa conversa para além da substância. Então, ok, você bebe, fuma, sei lá, mas o que mais é possível produzir da vida? Né? Gosto da ideia que o Paulo trouxe, né, da baixa exigência, que é assim, vai continuar fazendo, vamos continuar bebendo, vamos continuar tudo isso. Mas o que mais é possível? E aí não dá para a gente falar em redução de danos, redução e reduzir só a relação com a substância, mas é preciso que a gente possa ampliar essa conversa e necessariamente dialogar com o trabalho, com a moradia, né? Quando o Paulo fala, né, do pessoal lá da Luz, né, como fez diferença poder ter espaços onde as pessoas pudessem morar, né, porque antes de poder falar de se usa, se não usa, quanto usa, onde vai tratar, se interna, se não interna, as pessoas não tinham onde ficar, muitas pessoas não tinham onde ficar, né, então não dá para falar em redução de dano se a gente não falar em moradia, não dá para falar em redução de dano se não falar em moradia e não falar em trabalho, né, é preciso que as pessoas possam ter minimamente condições de ter acesso a se hidratar, a se alimentar, isso também é redução de danos. Então, acho que a gente precisa ampliar sempre essa história, a partir do princípio de que isso faz parte da vida, que não é algo a ser eliminado, a menos que seja necessário e parte do desejo do próprio sujeito, né? Mas não é algo que a gente precisa varrer e limpar do mundo e excluir, mas ao contrário, né? Como é que a gente faz isso caber na vida de um modo que que a vida não se reduza só a isso? Vou pensando na redução um pouco nesse caminho e insisto, né? Então não dá para ser só um assunto da saúde ou no mar, quando muito da saúde e da assistência, né? É um assunto que precisa incluir mais um monte de setores e aí só dá para pensar quais setores, quando e para quê, a partir da história que a gente ouve de cada um. Correto. Só pegar um gancho, desculpa, claro. Ale. Imagina, Paulo, fale. Coisinha rápida, porque achei interessante isso que o Renner fala, né? Não dá para falar de redução de danos sem falar de moradia, saneamento básico. E aí, não dá para falar de redução de danos sem o acesso à cultura, à arte, né?
E fui lembrando um pouco de histórias, quando eu trabalhava no centro, né? Tive algumas experiências com crianças e adolescentes ali do território da Agabaú, da 9 de julho e tudo mais, que não hesitavam em largar, seja aí uma garrafa de thinner, por exemplo, ou qualquer outro tipo de ferramenta ali para fazer uso, para a gente fazer algum tipo de atividade, seja a bola, a música, e é isso, assim, era espontânea, de novo, né? Não falava, mano, tipo, larga aí pra gente jogar. Não, era automático, né? Propiciar outras fontes de prazer, propiciar outras fontes de desejo. A gente é movido a isso, né? Todo ser humano é movido a isso. Então, não dá para falar de redução de danos sem falar de moradia e ensinamento básico, né? Mas também de arte. Não tem como a gente não pensar que a ferramenta da arte, do próprio carnaval, é um instrumento facilitador de desejo, de prazer, para as pessoas também se aproximarem de outras coisas que despertam esse desejo, né? Em experiências que eu tive no centro, as pessoas, os meninos que a gente atendia, largavam sua ferramenta de uso ali, seja qual for, para poder fazer algo que se baseava ali na saúde, né? Então, algo mais lúdico, algo mais artístico, para a gente poder, enfim, propor essa redução de danos, né? Instantaneamente e espontaneamente, partindo do sujeito. Então, nesse ponto, o carnaval é fundamental, né? É fundamental, cara. E o Blocolândia, ele representa isso, né? Porque Exato. é isso, a galera... o cachimbo vira baqueta, saca? E poucas ideias. Exatamente, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, pandemia, Covid-19, todos estamos em algum nível de sofrimento, né, dentro dos seus universos, das suas histórias, a gente poder fazer esse diálogo com vocês, trazer à luz mais informações e, principalmente, tirar o preconceito de cima, né? Porque a coisa que eu mais vi agora durante a pandemia são inúmeros vídeos e lives falando de bem-estar e de autocuidado. E aí, quando eu penso nisso e eu olho para a pequena vivência que eu tive junto com vocês, né, na saúde mental e essa potência toda que é o trabalho dessa rede, é exatamente disso que a gente está falando. Então, não está lá fora, não é uma espécie perversa, digamos, de assistencialismo, sabe? Que é fragmentado e que é distanciado. Não pertence a todo mundo. E com essa fala eu já quero emendar, dando as minhas considerações finais, que é agradecer imensamente. Não só vocês, mas todos os profissionais mesmo, não canso de dizer isso, da saúde. Porque tem muitos médicos, né, enfermeiros e equipes que estão nos hospitais lidando diretamente com a questão da pandemia e com o Covid. Mas vocês, da saúde mental, também estão dando um suporte maravilhoso. Porque a gente sabe o quanto esse sofrimento individual, do cerceamento, do próprio medo que a gente, né, tá vivendo em função de um vírus que está assolando o mundo inteiro, se não fossem esses profissionais, se não fosse a própria rede SUS com o sistema de saúde mental, a gente teria muito menos suporte. Então, da nossa parte, do João, a gente tem profunda admiração e gostamos de dizer que somos aliados, sim. Então, obrigada, Paulo, imensamente. Obrigada, Renner, muito por esse papo. Obrigada, MC Maria Cristina, Cris e todos os apelidos e nomes dessa mulher maravilhosa. E a Bia vai dar, então, umas informações agora finais pra gente. Obrigada mesmo, gente. Na verdade, esse projeto... essas mesas, elas vão fazer parte desse projeto, né? Elas fazem parte desse projeto e elas vão ser... A gente vai soltar pelo YouTube. Então, inscrevam-se no nosso YouTube. Ai, no YouTube, gente! No YouTube, que ainda tem poucos inscritos, mas assim, quanto mais inscritos tivermos, melhor ficará a nossa comunicação. Bloco do João Capota na Alves. Procura lá no YouTube que encontra assim. No Instagram, se inscreva no nosso Instagram, que também é @bloco João Capota na Alves. Facebook, Bloco Carnavalesco João Capota na Alves. E assim, seja no barracão ou na avenida, o João vive o carnaval o ano inteiro e se orgulha disso. E espera inspirar muitas pessoas a fazerem isso
também, né? É isso aí. E muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Lugar de loucura é na rua. Uhul. E manicômio nunca mais, tá, gente? Obrigada. Beijo, lindos! Beijo! Beijo! Tchau, tchau, gente.